Boa noite a todos, bem-vindos ao terceiro episódio das nossas conversas sobre reabilitação. Meu nome é João Leite, do projeto Terapia Ocupacional no AVC, e hoje temos o nosso convidado, que pela primeira vez é também um terapeuta ocupacional, o Fábio Pereira. Boa noite, Fábio. Olá, boa noite. Boa noite. Então, apresentando aqui o Fábio terminou a licenciatura em 2010 e depois também o mestrado em terapia ocupacional em 2012. Ele começou a sua prática laboral em 2010 na APPDA, intervindo com crianças e jovens com perturbação do espectro do autismo até 2014. Depois, em 2015, e é a partir daqui que nós nos vamos centrar na nossa conversa, ele começou a trabalhar na área da investigação no Madeira Interactive Technologies Institute of Neurorehab Lab. Certo, Fábio? É isto? O NeuroRehab Lab é um grupo dentro do MITI, Okay. Que é esse palavreado em inglês que tu disseste. Ok, o Madeira Interactive Technologies Institute, que se dedica principalmente à neuroreabilitação. Em 2017, ele iniciou o doutoramento em Engenharia Informática, no ramo Interação Humano-Máquina, com o tema da tese Superfícies Estáteis, multi-utilizador para a promoção da participação social e autoeficácia durante a reabilitação no membro superior no AVC. Agora, desde 2019, o Fábio está também a trabalhar no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação. Mais uma vez, Fábio, obrigado pela tua presença e também pela tua disponibilidade. Este é um tema extremamente interessante que temos hoje para falar. É importante refletirmos um bocadinho e é importante também pensarmos como é que vai ser o futuro da reabilitação da terapia ocupacional, mas também de outras áreas da medicina física e reabilitação. Então, colocando aqui só algumas questões ao Fábio e colocando aqui uma pequena introdução. Só colocar aqui uma introdução. A reabilitação é essencial no pós-AVC e há sempre a necessidade de realizar movimentos e sequências de movimentos repetitivos para que a aprendizagem motora ocorra e é imperativo que isso possa ocorrer. E apesar da criatividade dos terapeutas ocupacionais, e acho que todos nós percebemos isto, somos todos bastante criativos na nossa intervenção e é quase essencial que assim o seja. Apesar desta mais-valia que nós temos enquanto terapeutas ocupacionais, esta intervenção diferente também acresce a motivação por causa do dinamismo, pela própria gamificação que o sistema interface cérebro-máquina traz. Então, o que a realidade virtual e esta nova forma de intervenção nos proporciona é um maior envolvimento no processo terapêutico, bem como numa reeducação motora mais rápida. Então é uma boa solução, pelo menos é isso que eu penso, o Fábio vai-me ajudar a tentar perceber isto. Uma das tecnologias que tem sido mais estudada e com o maior impacto comprovado na literatura recente é então esta intervenção pela realidade virtual associada a uma interface cérebro-máquina. O objetivo dessa associação visa então fazer com que a pessoa se sinta imersa num determinado ambiente no qual ela pode ativar as vias motoras e ainda gerar uma maior motivação pelas experiências proporcionadas pela tecnologia. Fábio, então, para quem nunca experimentou um destes temas e está a ouvir falar dele pela primeira vez, podemos dizer que o futuro da reabilitação chegou, isto é este o futuro para a reabilitação em neurologia adultos? A realidade virtual já está ligada à reabilitação há muito tempo, há cerca de 20 ou 30 anos, que acho que foi por volta de 1990 que começou a ser utilizada na reabilitação. Obviamente hoje em dia a tecnologia é outra.
E sem dúvida que vai ser uma ferramenta, a ferramenta do futuro, por assim dizer. Ou seja, não que vá ser a única ferramenta, mas que vai ditar muitas intervenções em muitas áreas, a forma de funcionamento, isso vai, porque já vimos que é uma ferramenta poderosa. Enquanto estava a ouvir falar, eu acho que se calhar era bom clarificar, porque falaste na realidade virtual, falaste no Brain Computer Interfaces, nos Sim. interfaces Interface cérebro-computador, sim. E são duas coisas, como tu disseste muito bem, elas podem vir associadas. A realidade virtual, as pessoas associam muito aos head-mounted displays, aos óculos. Sim. Aos óculos, Exatamente, e para as pessoas aquilo é realidade virtual e não é. Os óculos é apenas um hardware e a realidade virtual é algo completamente diferente. A realidade virtual é basicamente algo que é desenhado ou é produzido através de computadores, é um software que cria uma realidade virtual, neste caso, que pode ser qualquer coisa, desde que nós conseguimos interagir com essa realidade através do interface. Em princípio, é sempre assim que interagimos com essa realidade. Enquanto que os interfaces cérebro-computador são uma ferramenta que pode ser, como tu disseste bem, pode ser utilizada com a realidade virtual. E o que é que são esses interfaces cérebro-computador? Basicamente, explicando um bocadinho este processo, são recolhidos, normalmente através de EEG, que se faz essa recolha da atividade elétrica a nível do cérebro. Pode ser feito através de outras técnicas, mas normalmente é EEG, é o mais comum. Ou seja, é feita essa atividade elétrica, é tratada, digamos assim, depois é processada, é feito como é que eu hei de explicar? São extraídos algumas features, não sei como é que digo isso, eu estou habituado a ver as coisas em Tu inglês, em inglês, não é? em Sim. português. São extraídas algumas features Algumas que, características, não é? sendo do Especificidades. sinal, Sim. exatamente, são extraídas essas especificidades do sinal que é lido no EEG, que é transformado num feedback para a pessoa. Okay. E esse feedback, o que é que pode ser? Neste caso da reabilitação, pode ser, por exemplo, uma mão a mexer. Ou seja, a pessoa imagina uma mão a mexer, todo este sinal é lido, é processado, e o feedback que é dado à pessoa pelo computador é uma mão mexe. Vamos dar um exemplo. Motor imagery, imaginação motora. A pessoa imagina que Fábio, deixamos-te ouvir, se puderes ativar. Ok. Não sei onde é que pararam a dizer. Sim. Estavas ainda, se puderes reformular a parte das especificidades, estavas a falar, falaste que essas especificidades, essa leitura pode ser então da mão a mexer, não é? Exatamente, ou seja, é feito um processamento tiradas essas características que são mais importantes, digamos, e é dado um feedback ao utilizador. E esse feedback pode ser qualquer coisa, pode ser uma mão a mexer, pode ser uma cor a aparecer no ecrã, uma bola, qualquer coisa. É dado um feedback. Se o sinal for bem lido, o feedback vai ser adequado. E é dessa forma que esses interfaces são utilizados na reabilitação, em associação com a realidade virtual. Ok. Neste caso. Sim, mas tal como estavas a dizer, não tem que haver propriamente um hardware, não é? Estavas a falar dos óculos, ele não é necessário que ele exista, não é? Assim, a realidade virtual pode ser, isso também leva-me a outro ponto. É um espectro, é como outro diz. Um espectro muito mais. Ou seja, nós temos a realidade virtual imersiva, a semi-imersiva e a não imersiva. Uma televisão é a realidade virtual. Nós jogarmos um jogo da PlayStation, aquilo é a realidade virtual, só que é uma realidade virtual não imersiva. Aliás, a grande parte da investigação que é feita com realidade virtual é não imersiva. Depois temos o semi-imersivo, para dar um exemplo, por exemplo, aquelas cabines que os pilotos têm para treinar, em que fazem os treinos de descolagem, isso é semi-imersivo, porque tem todos aqueles comandos e depois é uma imagem. E depois tem a imersiva,
que aí sim já podemos falar, já entre os óculos, realidade virtual, mas uma realidade virtual imersiva, eles têm, para além da parte visual, e muitas vezes parte vestibular, a parte tátil, através de vibração, as pessoas podem estar penduradas em algo qualquer e têm toda aquela sensação que Sim. estão dentro do mundo. Ou seja, tem que ser mesmo imersivo. É quase a Disneyland aí, não é? Em que estamos dentro daqueles sistemas e estamos completamente... Sim, isto na lá reabilitação dentro, obviamente não existe. Isto já é com outros fins. sim. Daquilo que eu tenho lido a nível de artigos e até do que tenho experienciado enquanto terapeuta, é muito esta realidade não imersiva, não é? Em que Sim. muito à base aqui da gamificação, mas ainda vamos lá. Da tua experiência profissional e dos resultados que estás a recolher da tua tese de doutoramento, quais são os aspectos mais relevantes que a realidade virtual e outros interfaces cérebro-máquina podem trazer então para a reabilitação? Quais são as coisas assim mais relevantes neste momento que nos interessam enquanto terapeutas? Para a reabilitação, sim. Principalmente, tem ali dois ou três aspectos que é o que marca a diferença. Primeiro, estes sistemas costumam ser muito motivantes para o utilizador, por várias razões. Primeiro, porque nós podemos, com realidade virtual, criar cenários que são do interesse das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que adora pescar, nós, se calhar, conseguimos criar uma ferramenta baseada neste tipo de atividades. Nós conseguimos dar feedback positivo de várias formas, e isso é outra forma de manter a pessoa envolvida na atividade que estamos a fazer. Conseguimos em realidade virtual, que a pessoa esteja a realizar, seja, por exemplo, desafiante, ou seja, nem muito fácil, nem muito difícil. Obviamente, ter um software assim, é um software já bastante trabalhado, não são todos assim. Okay. Ou seja, esta parte da motivação é algo que a realidade virtual pode aportar à reabilitação, que não são todas as ferramentas que têm este dinamismo. Okay. Outra questão, mas um pouco ligada a esta motivação, é o envolvimento que a pessoa tem em atividade, que leva ao número, à frequência que realiza determinados movimentos. Por exemplo, eu ainda há dias li um artigo em que dizia para nós termos um impacto em termos da neuroplasticidade, alterações neuronais, precisávamos de fazer, numa tarefa funcional, precisávamos fazer 400, 600 repetições por dia. Sim. E nós fazemos, aqui em sessão, fazemos 40, 60 talvez, Sim. Isto se calhar parece, ao dizer estes números parece que é algo, 400, 600 uma pessoa nunca mais faz, mas a verdade é que faz, porque a pessoa está tão envolvida numa tarefa e faz um número de repetições inimagináveis. Outra coisa boa que nós temos experienciado é a capacidade que estes sistemas têm em recolher dados, e dados objetivos, não são dados subjetivos como nós fazemos muitas vezes ao olhómetro. Estes sistemas registam tudo o que a pessoa faz, registram o número de repetições, e depois nós podemos utilizar estes dados e tratá-los de forma a perceber como é que a pessoa faz, como é que a pessoa está a evoluir, o que é que nós podemos fazer para modificar. Podemos utilizar isto em clínica, fora da clínica, e ainda mesmo ter algum controle indireto sobre o que a pessoa faz. Principalmente... Já é muita coisa, não é? Olha, lembrei-me, outra coisa muito importante que estes sistemas podem aportar à reabilitação é o feedback que dão à pessoa. Nós conseguimos que haja um feedback instantâneo. Ou seja, a pessoa está a realizar determinado tipo de movimento durante um jogo, e a pessoa, pelo sucesso ou pelo insucesso, vai tendo um feedback de como está a realizar o movimento, e isso é importante, é importantíssimo Uma para coisa que eu a pessoa. gosto, uma coisa que eu gosto bastante é a própria competitividade, não é? Pelo próprio feedback que dá, e muitas vezes, sendo através do jogo, a pessoa, no primeiro dia de intervenção, ela conseguiu, sei lá, apanhar 10 bolas,
Bem, o objetivo dela e a percepção que depois que ela tem é que se eu conseguir 15, se eu conseguir 20, é sinal que eu estou a melhorar. E ela vai sempre crescendo e vai se motivando para a intervenção. Isso é de uma riqueza incrível. A evolução que a pessoa coloca nesse tipo de intervenção é mesmo muito bom. Mas há aqui uma coisa que tu falas, que era, falaste ainda agora, que isto aqui não é, poderia não ser para todos, esta questão de planificar e criar determinados ambientes. Porque aquilo que eu vou percebendo na conversa com determinados colegas é que ainda há a ideia que estes sistemas de realidade virtual são apenas para supercomputadores, que ocupam um imenso espaço na clínica ou no nosso espaço de reabilitação, que é necessário ter o computador precisa ter determinadas características que não estão ao dispor de toda a gente e que é sempre extremamente caro, que só existem num centro especializado ou então no laboratório de uma faculdade, mas não é bem assim. Ou achas que só conseguimos com grandes computadores? Será que isto... Em termos de Será para... hardware, Uhum. não, em termos de hardware, as coisas já evoluíram a um ponto que permitem que sejam adquiridos vários sensores. Eu vou dar vários exemplos. Vários sensores a custos que eu considero baixos. Sei lá, por exemplo, sensores, e falo aqui no hardware em sensores porque normalmente nós quando usamos um sistema de radar virtual não utilizamos com comando, por várias razões. Sim, sim. Até podíamos utilizar um comando como, por exemplo, o Dali, ou até podia Uhum. ser um género. Normalmente preferimos que a interação seja o mais natural possível. Até porque grande parte dos utilizadores, grande parte depende da área. Se for com AVCs, neste caso, será sim em grande parte, serão pessoas idosas, são pessoas que não têm, se calhar, tanta vontade com estes sistemas. Utilizar um comando ou um relato é bastante difícil, por várias razões. O relato está a trabalhar num plano, o ecrã está noutro plano, aquilo é muito complicado. Essa interação, Para quanto quem não mais está direto, habituado, não é? Para uma pessoa mais idosa, poderá ser difícil. se for uma pessoa idosa e com dificuldades cognitivas, ainda mais vai ser. Portanto, a interação, quanto mais direta, melhor. E quanto menos sensores a pessoa tiver em si, melhor. E que sensores é que existem? Existem sensores, por exemplo, de detecção de movimento, como a Kinect, que com certeza muita gente conhece. A Kinect da Xbox, que faz um tracking do corpo, ou seja, está à frente da pessoa, a pessoa mexe-se e a pessoa ao mexer-se vai interagindo com o jogo. E a Kinect é uma coisa que, por acaso, agora está descontinuada, mas existem outras soluções no mercado, mas em segunda mão ainda se consegue comprar e são coisas baratas. A Kinect deve ser 100, 200 euros para aí, penso eu. Estou um bocado fora disso, mas é um exemplo. Outro exemplo que é muito usado para parte da reabilitação da mão é o Lip Motion. O Lip Motion é um aparelhinho assim muito pequenino que faz uma detecção das mãos e tem uma precisão incrível mesmo, ao milímetro, em tempo real, e conseguimos interagir virtualmente com qualquer coisa de uma forma fantástica. Se as pessoas pesquisem e vejam alguns vídeos, e isto é algo também barato, na volta diria no máximo 100 euros, penso eu. O Leapmotion existe desde 2012, portanto já existe há muito tempo, o preço já baixou, existe coisas mais recentes, também da mesma, não sei se a Leapmotion é uma marca, mas é a mesma empresa que comercializa outros tipos de produtos. Ou seja, estes acessórios são baratos, mas se nós quisermos ser mais simplistas, nós até com o telemóvel temos dois sensores espetaculares. O telemóvel pode ser um comando, o telemóvel tem acelerómetro e tem giroscópio. E são dos sensores que estão no telemóvel e que nós conseguimos sincronizar o telemóvel com o computador e já temos a pessoa só mexe com o telemóvel, passam todos os dados para o computador e nós temos aqui tudo e não precisamos gastar dinheiro, por exemplo. Obviamente, para pôr essas coisas a funcionar, essa é a grande barreira. Sim. E aí sim, pode ser precisar de alguma ajuda especializada ou falarmos com alguém da área ou que já conheça. Mas existem ferramentas gratuitas para ultrapassar isso tudo. Mas isso aqui já é software, já estamos a entrar noutra área. Sim. Que é software. Ok, mas imagina, Da tua...
Eu acho que foi um bocadinho do que tu disseste, por isso vai-me trazendo novamente para o resumo. Sim. Não, eu agora estava aqui a pensar noutra coisa, não é? Nós temos aqui o hardware e eu já percebi pela tua conversa, imagina as pessoas que nos estão, os nossos colegas que nos estão aqui a ouvir, eles a pensar, epá, isto aqui é mesmo porreiro para a minha clínica, eu quero trazer isto, eu quero começar já a trabalhar, isto só custa 200 euros, correto. Até consigo, sei lá, se nós formos comprar silicone terapêutico, gastamos os 200 euros no estante, não é? Por isso eu quero trazer isto para a minha clínica e tenho o hardware, mas depois o que é que eu vou precisar mais? Não é? O que é que eu preciso mais? Para além do computador ou do telemóvel? Sim, tu com o Leapmotion, existem aplicações gratuitas que tu podes utilizar como ferramentas terapêuticas. Mas tu com o Leapmotion tu consegues controlar o computador como se a tua mão fosse o rato, por exemplo. Ou seja, não é que queres chegar com isto. Tu com as tuas próprias aplicações do computador podes criar uma ferramenta. Com os próprios jogos que tu tens, jogos simples, sei lá, jogos tipo Pac-Man, em que tu controlas a direção do boneco, tu podes fazer uma atividade com o Leapmotion em que estás a trabalhar o punho, por exemplo. E o software já está feito. Acaba por ser muito por aí. Obviamente, quais são as limitações disto? Tu com o Pac-Man tu não consegues alterar, e isto é o mais raciocínio terapêutico, tu não consegues adequar a dificuldade. É aquilo, é aquilo. É aquilo. Se uma pessoa tem muita dificuldade, tu não consegues pôr o bonequinho a andar mais rápido, mais devagar, isso não consegues fazer. Daí a vantagem de haver um desenho de um jogo sério, necessário para a reabilitação, para a caria, esses são os benefícios. Mas é possível nós na mesma socorrermos deste tipo de ferramentas, até mesmo aqueles jogos mais, e as consolas mais comerciais, o Wii, fora, a Switch, são ferramentas válidas, com limitações, obviamente. Inclusive a literatura diz que, apesar de serem válidas, os resultados comparando uma ferramenta comercial e uma ferramenta não comercial, a ferramenta não comercial tem um impacto maior. Mas não quer dizer que a outra não tenha impacto. Certo. Ok, sim. Sim, houve aí uma altura, eu agora não sei precisar no tempo, mas se calhar estamos a falar em 2010, 2011, 2012, em que se falava muito nos benefícios da Wii, não era? Falava-se muito nesta parte que poderíamos utilizar a Wii para reabilitação, houve muitos sítios a comprarem esse tipo de jogos, não é? Mas existe então uma diferença clara entre esse tipo de consola, digamos assim, e o material pensado claramente para reabilitação, certo? Sim. A evidência científica diz isso. E acho que também seria de esperar, porque esse tipo de jogos tem um fim lúdico, não tem um fim de realização. E isso aponta limitações, que foi o que eu acabei de referir. As limitações prendem-se mais com a incapacidade que nós temos em alterar o jogo para o adequar ao utente, em termos de dificuldade, em termos de objetivos. Aí fica mais difícil, mas já ouvi falar em casos em que têm, por exemplo, tem uma PlayStation, tem uma Wii, tem uma Switch, tem várias ferramentas e têm um conhecimento tão aprofundado daquilo que eles sabem para aquela pessoa, sabem as ferramentas que têm, como têm uma grande quantidade de ferramentas, conseguem pegar num jogo e adequar minimamente essa pessoa. É uma ferramenta válida. Ok, sim. Não digo não. Agora, isso na altura foi um boom, porque era novidade, era um preço acessível. Nessa altura, estas tecnologias, por exemplo, o óculos, realidade virtual, nessa altura eram preços mais caros. Sim, por isso, sim, estava adequado para a altura, né, em que estávamos a falar. Agora, se calhar, existem ferramentas mais interessantes. Mas esta questão da gamificação que essas consolas trazem acaba por ser também importante, né? Esta forma lúdica de chegar até aos resultados. Sim. Não sei o que possa acrescentar mais em relação ao que tu disseste. Sim. É assim, sim, o objetivo aqui é lúdico. Nós, obviamente, nós olhamos para ali com outros olhos e vemos ali uma ferramenta que pode ser útil para determinada pessoa que está em determinado nível de competências. Que se calhar a curto prazo deixa de ser terapêutico para essa pessoa.
Pois, ok, é isso. É muito Percebo-te claramente. Outra questão que eu tinha aqui preparada para ti é que, ao longo deste período, e eu tenho sentido isso claramente, ao longo deste período de urgência sanitária, vimos um enorme número e um crescimento enorme de empresas ligadas à telesaúde, não é? Mas pelo menos eu não tive nenhum conhecimento que tenham existido avanços significativos na teleterapia, em telereabilitação. Muitas coisas de consultas à distância, medição de sinais vitais à distância, contacto com o médico e a enfermeira à distância, mas ao nível de reabilitação, e teleterapia e telereabilitação, não vi nada assim a aparecer. E estes sistemas de interface cérebro-computador ou de realidade virtual, teriam sido elas a solução para milhares de pessoas que ficaram sem terapia nesta altura? Tinha, eu acho, eu não diria que teria sido uma solução. Eu diria que é uma possível solução. Por que eu digo isto? Porque é um processo grande. Ou seja, uma das principais barreiras para que estes sistemas sejam implementados são os próprios terapeutas. Porquê? Porque tem que haver uma aprendizagem do seu uso. Alguns deles têm algumas barreiras relativamente a estes sistemas, e não digo isto por experiência própria, digo isto pela literatura, pelo que leio. Obviamente também tenho a minha experiência e também vou vendo isto em alguns casos, e este processo de aprendizagem dos terapeutas, que já é, e tendo em conta que isto foi um ano, agora estamos com um ano de Covid, mais ou menos, tinha que haver essa aprendizagem pelos terapeutas. Tinha que haver uma aprendizagem por parte dos utentes. E alguém tinha que ir lá explicar. Alguém tinha que ir, provavelmente ir lá fazer esta instalação. Ou seja, teoricamente, parece que sim, parece que devia ser uma solução. Mas na prática iria haver muitos problemas para resolver que a sociedade neste momento ainda não está preparada. Porque é algo ainda muito novo. Mas seria sim, acho que seria uma ótima ferramenta, mas neste momento iria criar muitos problemas e acho que poderia até, isso é a opinião pessoal, poderia até ganhar má fama, entre aspas, porque seria feito com muita pressão e seria mal utilizado, penso eu. Isto é um bocado a pensar agora assim de repente. Sim. Tu achas que deveria existir uma preparação, quer parte dos terapeutas, se calhar algo mais para a frente? Achas isso? Será que num futuro pós-Covid poderíamos assim, ter isso? Estas ferramentas já existem há tanto tempo, e se tu fores a ver, não há assim existem muitos poucos sítios que utilizam estas ferramentas em clínica. Eu agora imagino, começar a utilizar isto em casa, se não utilizam agora em clínica, por alguma razão até pode ser financeiro, pode ser simplesmente financeiro. Neste momento, E acho que desconhecimento também, Fábio, não achas? Desconhecimento também. sim, é desconhecimento, eu acho que a barreira do software é muito grande. O facto da população idosa ser uma população que procura, se calhar ser uma porcentagem grande de uma população que procura os nossos cuidados, pode, da nossa parte, da parte dos técnicos, por estereótipo, acharem que é algo que não funciona tão bem com eles, por exemplo. São várias as razões. Ok, sim. Então tu também não achas que nós terapeutas vamos ser substituídos por máquinas em breve? Não, Nada. nada. Nada disso. Também sinceramente acho que não. Por várias razões. Estes sistemas nunca vão trazer, nunca terão o nosso raciocínio. E nunca trarão, antes disso, nunca terão o nosso raciocínio. Não estabelecem a relação com a pessoa, que nós estabelecemos, e isso tem um impacto muito grande. Por outro lado, um parênteses, até nós conseguimos que a pessoa estabeleça uma relação com a máquina. Isso eu acredito que sim. Consegue-se com o jogo, acho que pode-se olhar ali. Não vou aprofundar este tema porque também não é a minha área, mas acho que pode haver ali uma construção de uma relação com o próprio jogo, com uma identificação com o que está a fazer.
Ok. Algum tipo de relação ali constrói-se, penso eu. Mas na mesma, não como nós. A máquina quando nunca teria a capacidade de se adaptar, como nós temos que nos adaptar a um utente que hoje está mais ansioso, hoje está com mais dor do que ontem. A máquina para fazer esta adaptação, principalmente na componente emocional, não dá a mesma resposta que nós. E estes sistemas são uma ferramenta, não são mais do que isso. São apenas uma ferramenta muito poderosa, isso não tem qualquer dúvida. Mas vou fazer mais um parênteses. Quando digo uma ferramenta poderosa, não estou a dizer, e a literatura diz isto, estes sistemas não têm um impacto maior do que a reabilitação convencional. Isso que é importante dizer. Já muitos estudos foram feitos, muito estudo também está um bocadinho enviesado, tem uma amostra pequena, tem vários problemas ali no desenho do estudo, mas o que a evidência diz neste momento é que estão os dois ao mesmo nível, ou seja, se nós compararmos a reabilitação convencional e a reabilitação utilizando estes sistemas, estatisticamente a diferença não é significativa. É significativo, sim. No entanto, sabemos que se forem usados os dois em simultâneo, os dois em conjunto, primeiro um depois o outro, as melhorias são maiores do que só um dos sistemas. Ou seja, isto demonstra que isto é uma ferramenta, tal como as outras, que tem que ser bem utilizada. Porque também se não for bem utilizada e nem for bem construída, o impacto também não vai ser o que queremos. Sim. Acho que isto também responde à questão que tu estavas a ver. Sim. Pelo menos nos próximos 20, 30 anos, porque a partir daí já não se pode, já não faço muito tempo. Sim. Não, tão rápido. Eu posso dar a minha experiência pessoal na utilização destes sistemas e eu, enquanto terapeuta, o sistema é ótimo, é uma ferramenta poderosíssima, tal como estavas a dizer, mas era necessário em muitas ocasiões que eu tivesse que adequar o tónus antes de começar a trabalhar. Era importante que eu, enquanto terapeuta, começasse a mobilizar, trabalhasse a pessoa, utilizasse todos os métodos preparatórios para depois ela, na atividade, sim, envolver-se com a máquina e com o jogo, então aí fazer o tratamento. Mas era necessário o terapeuta estar perto, o terapeuta estar junto e acompanhar. Eu acredito mesmo que será uma ferramenta poderosa, que irá ser utilizada no futuro, mas que não irá substituir em nenhum momento o papel do terapeuta. Nós somos essenciais para que isto ocorra, não é? Por isso é muito por aí. Mas há pessoas que pensam isso, mas que pensam mesmo de verdade. Eu já cheguei, eu quando trabalhava no MIT e tinha que fazer recolhas de dados, tive um outro colega, não eram terapeutas ocupacionais por acaso, mas isso também não interessa, que tiveram um bocadinho esses comentários, este pessoal vem para aqui para depois roubarem nosso trabalho, as máquinas vão substituir. E eu senti que aquilo não era brincadeira, aquilo era mesmo, eles acreditavam naquilo, aquilo era mesmo. Sim, quase como se Pensam estivéssemos a falar naquele futuro estamos a desenvolver. pós-apocalíptico do Exterminador 2, não é? Em que as máquinas tomam conta de tudo. Eles não queriam colaborar porque estavam a sentir que ao colaborarem estavam a fazer com que nós fôssemos desenvolver um substituto para eles. Ok. E era mesmo por aí. E sentíamos que eles não tinham interesse em colaborar porque queriam ser um substituto. No futuro iam ser as máquinas que iam estar a trabalhar. E não tinham interesse em. Ok. Não foram muitos, Mas sentiste isso. Ok. Sim. Julgo mesmo que não seja por aí. No primeiro episódio de Conversas sobre Reabilitação, em que falamos com uma neuropsicóloga, houve uma parte da conversa em que falamos sobre o benefício que é termos tarefas motoras associadas a um treino cognitivo e como é que isso ajuda a potenciar os ganhos da pessoa com lesão cerebral adquirida. Quando juntamos a realidade virtual, estamos a potenciar ainda mais todos estes ganhos ou achas que é demasiado estímulo? Tarefas motoras, cognitivas, realidade virtual? Não percebi a pergunta se tu quando falas em realidade virtual falas em tarefas motoras. Falo sim, usar um ambiente de realidade virtual em que estamos a trabalhar tarefas motoras, com um treino cognitivo, em que eu quero, sei lá, pegar em números e fazer uma soma, né, com algum movimento motor. E a tua questão é ter objetivos
motores e objetivos cognitivos em Vivos. simultâneo, trabalho em E simultâneo, realidade precisa de virtual, sim, acho que é demasiado adequado. acho que não é demasiado. Não, eu acho que não é demasiado e a literatura também diz isso. Trabalhar os dois em simultâneo potencia os ganhos cognitivos. Nós somos seres, o ser humano é um ser que é feito para se mexer, que é feito para se mover. Sim, exato. Portanto, um mover natural. Obviamente, nestes casos, normalmente tem que haver uma aprendizagem de um padrão motor, e isso requer mais atenção para o movimento que está a fazer. É verdade. Por outro lado, eu acho que isso é um benefício que a realidade virtual pode trazer, que é a parte da motivação. Ou seja, a pessoa sente-se tão envolvida em resolver aquela tarefa cognitiva que não se apercebe da parte motora que está a trabalhar. Nós sim, nós percebemos, aliás, é a nossa intenção, é intencional, que a pessoa faça determinado movimento para resolver aquele problema cognitivo, digamos assim, que a pessoa nem se apercebe que está a trabalhar as duas áreas, mas nós temos como esse objetivo trabalhar, estamos a trabalhar essas duas áreas, porque acho que é perfeitamente execuível. E nós inclusive cá na Madeira tivemos um projeto, tivemos uma colega que fez o doutoramento, ele um sistema que se chama ReaCity, que é uma cidade em que temos que ir de sítio em sítio e existem problemas cognitivos para resolver. E trabalhamos várias competências cognitivas. E a parte motora que estava a ser ali executada era algo muito simples, simplesmente era a interação com o sistema. E é um trabalho mais de ombro, cotovelo, mas algo muito simples, no plano da mesa, sem grandes amplitudes. E mesmo assim, ela, no estudo longitudinal que fez, se não estou em erro, tenho esta ideia. Ela já acabou o doutoramento há um ano ou dois, mas tenho esta ideia dos resultados finais. Houve também melhorias significativas em termos motores. Pelo que a percepção que eu tenho é que funciona bem. Ok. E imagina, nós estamos a falar de uma população idosa, muitas vezes isolada no interior, que não tem contacto com computadores, que não tem contacto com smartphones, que não tem contacto com novas tecnologias. Como é que, não sei se tens experiência com este tipo de população, como é que é recebido por parte deles? Imagina que eu trabalho numa unidade de cuidados continuados, no interior, né? Trás-os-Montes ou no Alentejo. Numa primeira abordagem é sempre visto como algo muito complicado, algo que eu não consigo fazer, algo que é para crianças. Não há interesse, de uma forma geral. E o segredo para haver sucesso na integração desses sistemas, aliás, são duas experiências que tenho. Primeiro é a forma de interação com os sistemas, ou seja, a interação tem que ser direta, não pode haver nada pelo meio entre a pessoa e o sistema, ou seja, não pode haver um rato, não pode haver um teclado, não pode haver, tem que ser ao toque. Por caso contrário, a interação vai ser uma frustração, a interação do sistema vai ser uma frustração para a pessoa São ela dois não vai. planos que normalmente não são o mesmo, não é? E assim, ou utilizar um comando, a pessoa ou olha para o comando, ou olha para o que está a fazer, Exato, sim. não dá, tem Sim, que ter sem uma, tem dúvida. que ter uma interação direta, o mais direta possível. No máximo, um objeto que ela toca no ecrã ou noutra coisa, se for com a realidade virtual ou com o Leapmotion ou outra coisa qualquer, a pessoa pode simplesmente se mexer, e é isso que acontece. Depois, a tarefa. Muitas vezes nós achamos que a tarefa é simples para nós e um jogo tem só duas ou três mecânicas. Temos de ter muita atenção aos distratos que tem no jogo, mas jogos que têm duas, três mecânicas, que já pode ser demais para eles. Para eles tem que ser uma coisa tipo Pac-Man, tem que ser e começar um bocadinho por baixo. Obviamente nós lemos a pessoa e tu eu estou a dar um exemplo para casos mais extremos, mas tem que ser tudo muito, muito simples, sem distratores, só cima, baixo, esquerda, direita. É como aqueles jogos que surgiram, os primeiros jogos que surgiram. Tal como nós, obviamente isso surgiu porque não havia outras ferramentas para desenvolver, foram os primeiros, mas esses primeiros jogos são jogos que são adequados também para
para os idosos que nós temos hoje em dia. É muito por aí. Mecânicas super simples, Super jogos simples. de Uhum. e Mas que esses são os. funcionam. E é verdade, exatamente, era aí que eu ia chegar. A verdade é que, não vou dizer todos, obviamente, estaria a mentir, mas a grande parte das pessoas, depois, ao se sentirem capazes, porque nós também criamos condições para que elas tivessem sucesso na atividade que estão a fazer, ao sentirem-se capazes, ficam maravilhadas, porque, primeiro, elas nem no telemóvel conseguiam mexer, mas depois naquele que Sim. parece tão turista, sentiram-se capazes. E isso dá aquela sensação, faz-lhes sentir grandes. E depois começam a gostar, depois se for uma atividade em grupo, se forem com mais alguém, em princípio ainda melhor, mas normalmente já muitas vezes temos resistência e depois as pessoas quando experimentaram ficaram fãs, gostaram bastante Pois. e conseguiram interagir e a experiência que eu tenho é esta, obviamente não é com todos, mas normalmente é isto que acontece. Ok. Acho que da minha experiência é essa também. Trabalhava num meio mais rural e funcionava extremamente bem e a maioria das pessoas com quem trabalhava eram pessoas idosas e acabava por ser mesmo muito motivante para elas envolverem-se nesse tipo de atividades. Queria só deixar aqui um alerta para as pessoas que estão aqui a acompanhar-nos. Se quiserem começar já a colocar questões no chat, podem fazer para irmos preparando depois aqui a parte final, porque ainda tenho aqui mais uma questão para ti, Fábio. Eu temo que, parece que já abordamos esta questão ao longo da conversa, mas eu queria ir um pouco mais além. Eu temo que tanto facilitismo por algoritmos criados por engenheiros, pessoas que estão afastadas das pessoas que nós reabilitamos, a inteligência artificial que é cada vez mais apurada, não só está basicamente à nossa volta agora. As abordagens mais ligadas ao neurodesenvolvimento, Bobá, Rude, PNF, o que é que seja, vão ficar para segundo plano. Tu achas que o terapeuta ocupacional, ou até um próprio fisioterapeuta, terapeuta da fala, neuropsicólogo, se vai afastar deste trabalho mais hands-on para, para um trabalho mais deixado para as máquinas? O que é que tu achas? Eu percebo o que tu disseste quando disseste que parece que foi algo que já falamos. E se calhar eu vou responder, se calhar muito parecido. É uma ferramenta, ponto. Nós não vamos deixar de trabalho para as máquinas, mas é uma ferramenta que vamos ter. Se calhar passa um bocadinho essa ideia, porque a pessoa pode haver aquela tentação da pessoa agora está a fazer aquela total ali ali a fazer o jogo sério tá, e fica sozinho. Uhum. Nesta fase, não. Aliás, nós estamos só a falar coisas boas da realidade virtual, mas também tem coisas negativas. Claro. Uma das grandes limitações da realidade virtual e já que estamos a falar de AVCs, é a limitação que tem por exemplo, eu quero que a pessoa faça extensão do ombro ou obturação do ombro. E o sistema sabe que a pessoa atinge a abdução do ombro quando tem o objetivo é que a pessoa faça 45 graus de abdução. Mas o que a pessoa fez foi a elevação do ombro. E o sistema não tem capacidade de detectar estas compensações. Ou seja, vai-se estabelecer ali um padrão motor adequado, toda esta parte de neuroplasticidade também vai ser, entre aspas, mal, o que vai... e isto neste momento é uma das grandes limitações destes sistemas, porque nós somos muito dinâmicos no movimento, nós para alcançarmos um copo, nós podemos fazer esse movimento de várias formas, algumas mais corretas do que outras, e o sistema ainda não tem capacidade de fazer esta leitura. Existem alguns trabalhos nesse âmbito, inclusive um colega nosso também esteve lá no MIT, e ele tem várias universidades, e ele está a fazer um trabalho em desenvolver um sistema que o sistema, através da Kinect, detecta se a pessoa está a fazer uma compensação ou não, dá um feedback. Aliás, é um robozinho, é um robô mesmo, que fala com a pessoa.
robô vê o que a pessoa está a fazer, o robô anda em casa a procurar a pessoa para fazer as sessões, olha, e diz, a hora da solução, blá, blá, blá. Uma coisa muito, muito primitiva, mas é uma ideia muito, muito engraçada. Eu já não me recordo como é que, se existe, para além do robô, existe depois como é que os exercícios são passados para a pessoa, mas esse robô é capaz de, é isso que ele está a trabalhar, é capaz de detectar determinadas compensações, e quando estávamos a fazer este trabalho, e eu acabei por o ajudar neste trabalho, era muito difícil nós criarmos as condições para que o tal robô detectasse as compensações, porque é algo tão dinâmico, um movimento pode ser feito de tantas formas, é tão tricky, Sim, sim. que é muito difícil. E a inteligência artificial, como tu disseste, está-se a desenvolver bastante, mas a inteligência artificial para se desenvolver precisa de dados, e de muitos dados, e mesmo assim há erro. E a inteligência artificial é muito pragmático, como os engenheiros são muito pragmáticos. São eles. Isso é um bocado... É ótimo tu estás cá e haver um terapeuta ocupacional envolvido nisto, porque há muitos engenheiros por trás, e é necessário ter um background diferente, é mesmo importante, sim. E era aí que eu ia chegar. Isto é um bocado de estereótipo, mas tem a ver com a formação deles. Eles são muito 1 mais 1 é 2, se isto acontece, aquilo tem que acontecer, e não ligam para a parte emocional, não ligam para a parte da relação, que era um pouco o que eu estava a dizer antes, e quando eles desenvolvem, e aconteceu com há muitas equipas que fazem investigação e só têm engenheiros na sua equipa, e o que eles desenvolvem, na prática, depois os resultados não são positivos, ou quando chegam aos terapeutas, os terapeutas dizem, isto não serve. E não sei porquê, isto está a fazer o movimento que você quer, faz para cima, para baixo, tipo, encolhe, e depois nós vemos ali que ele não adequou à dificuldade, sei lá, não tem nada que cativa a pessoa em termos de interesse, sei lá. E ter uma pessoa de outra área, da área da saúde, no desenvolvimento destes sistemas, é completamente diferente. O que acontece muitas vezes, e como acontecia na prática clínica, era a pessoa tinha que fazer então a tal atividade com o ombro, não é? E tinha que fazer ou a flexão do ombro ou a abdução, e o que acontecia muitas vezes era, ok, lá vinha ela com a extensão de tronco, ou fazia inclinação, e o sistema lê muitas vezes de forma correta quando está a fazer de forma errada, não é? Exatamente. Por isso, são esses inconvenientes, mas diz. Sim, e isso é algo que é preciso maturar, é um pouco o que eu dizia. O sistema tem que ser muito bem feito. Todas aquelas coisas possíveis que eu disse no início são possíveis de acontecer se nós fizermos o sistema para que isso aconteça. Caso contrário, e se utilizarmos bem, porque é uma ferramenta. E é um bocado desmistificar isto, porque as pessoas acham, tenho aquela realidade virtual, certeza que a pessoa vai ter muita motivação, vai fazer os exercícios que nunca vai parar, vai estar a dar feedback para fazer o trabalho por mim. Não é verdade, não é assim que funciona. O sistema tem que ser muito bem feito, e para isso é preciso, e depois leva-nos até outro problema, que é as diferenças na velocidade que a tecnologia tem, o desenvolvimento da tecnologia tem, e a evidência científica. A tecnologia está a evoluir tão rápido. Nós, quando estamos a validar determinados, já estou a fugir um bocadinho, mas quando estamos a validar determinadas ferramentas, depois de estarem validadas, já estão obsoletas. Porque o que está a desenvolver tão rápido, o investimento está a ser feito no hardware, não é na validação dos, por exemplo, a Balance Board da Wii, que é uma ferramenta fantástica. Sim. E já ainda se usa e pode-se usar e bem, mas o desenvolvimento tecnológico frutiano, que já existe tantas coisas, só agora se calhar é que já existe bastante estudos, mesmo em realidade virtual existe tanta evidência, mas acaba por ser pouca, e está a evoluir tão rápido. Quando nós temos evidência sobre o que havia há 5 anos atrás, o que existe já torna isso tudo obsoleto, e isso é uma dificuldade que na investigação nós temos. Sim. Olha, uma coisa, um comparativo que eu te posso dar, e que podemos todos pensar sobre ele, e dedico-me muito a estudar e a investigar a parte da neuroestimulação, da eletroestimulação, e se formos a olhar
toda a investigação que já foi feita, ainda hoje em dia eu tenho dificuldades às vezes em encontrar parâmetros para um determinado grupo muscular, não é? Estamos sempre a crescer, os instrumentos ficam obsoletos, mas enquanto terapeuta é bom conseguir olhar para a frente e ver que existem tantas ferramentas à nossa disposição. Por isso é fantástico e muito obrigado, Fábio, por esta partilha e por nos fazer pensar aqui um bocadinho. Estava a ver aqui uma colega que estava a escrever aqui no chat e que estava a dizer que é muito todo este trabalho, ela trabalha com o sistema Andago, um aparelho de marcha suspensa, por acaso não conheço este, que é muito útil em termos de tecnologia para o nosso trabalho, mas existe sempre a presença do terapeuta na realização do treino. Mas acho que uma das boas qualidades da nossa profissão é a relação terapêutica, sim. E isso, não, em princípio, não será substituído. Não é? Há um filme engraçado com a Scarlett Johansson, que ela faz a voz, que é a Lucy, sobre... Não sei. Não estou a ver. Em que a pessoa se apaixona por essa Lucy, em que consegue estabelecer a tal relação com o sistema operativo. Não sei. Não parece... É apenas um filme. É apenas um filme. Acho que não vamos por aí. Porque acho que as nossas qualidades enquanto... Nós trabalhamos muito bem isso. Enquanto terapeutas ocupacionais e mesmo na faculdade, nós desenvolvemos muitas competências de relação que não podem ser substituídas por um computador ou... Não é comparável, não é comparável. Uhum. Eu percebo o que estás a dizer e concordo. Uhum. Porque a dúvida que eu queria ver esclarecida, para mim e para todos que estão e que estavam a assistir, é muito esta. Será que nós iremos ser substituídos ou será que nós vamos substituir esta abordagem de mão na massa por uma abordagem só mais a nível de reabilitação por computador ou o que é que seja? E acho que não. Também acho que não. Será apenas uma ferramenta que continuará a ser desenvolvida e que cada vez mais vai estar disponível para nós, esperemos. E de certeza que isso vai acontecer, porque os custos vão sempre baixar, vai haver cada vez mais evidência. Só que foi como disse, a tecnologia evolui muito depressa, a evidência não tão depressa, e isso também tem um impacto no facto de nós estarmos a utilizar mais, neste caso pouco. Se houvesse ainda mais evidência, provavelmente também haveria se calhar mais força de outras instituições para que estas ferramentas fossem utilizadas e mais desenvolvidas. Sim. Interessante seria pois, se recolhêssemos mais dados, mais evidência científica surgiria, não era? Mas eu não conheço muita gente que esteja a trabalhar, pelo menos em Portugal, com esta ferramenta. E aí custa um bocadinho desenvolver mais, não é? Não sei quantas pessoas é que acabas por conhecer. Sim, Mas conheço muito poucas ainda. mesmo aqui na Madeira não conheço ninguém que tudo isso. Nós vamos tendo às vezes contactos com algumas. Nós, quando falo em nós, falo no grupo, no Neuro Rehab Lab. Sei que vai havendo contactos com algumas clínicas ou empresas no continente que estão interessados também em colaborar na investigação. Tem havido algumas a mostrar interesse, mas não é um boom. Aliás, nós nem tínhamos capacidade para lidar com isso. Sim. Vai haver interesse. Fábio, da última vez que estivemos juntos, e já lá vão uns anos, acho eu, há 2 anos. 2? Acho que sim. Tu falaste nos jogos que vocês estavam a desenvolver e que poderíamos aceder gratuitamente. Ainda conseguimos ir lá? Ok. Tudo o que é desenvolvido pelo grupo é na base de programas de doutoramento, principalmente. Sim. Depois acaba o doutoramento e cá em Portugal não há investimento em investigação e a coisa acaba por morrer. As pessoas acabam por seguir a sua vida e procuram algo mais estável e aquilo acaba por morrer ali. Existe um outro jogo desenvolvido pelo grupo que está disponível online,
está disponível para descarregar. Eu, como técnico, esses jogos não estão desenvolvidos ao ponto de ser, tirando se calhar este que falei da intervenção a nível cognitivo, de reabilitação cognitiva, não estão desenvolvidos a um ponto que nos permita ser uma ferramenta assim. Podia ser útil para um outro caso, mas ainda necessita de mais desenvolvimento. Okay. O software que nós temos que é muito útil e que provavelmente é o que não se encontra não se encontra em poucos sítios, ou mesmo em mais de um sítio, é o que permite, é software de base que permite, por exemplo, nós pormos um sensor a comunicar com o jogo. Okay. Ou seja, isto já requer conhecimentos de programação, ou seja, é um software que já está feito, que instalando, e é fácil de utilizar, vai-nos permitir utilizar um Leapmotion com um jogo qualquer. E vai servir para os dois comunicarem, porque os dois têm que comunicar. Como ninguém aqui é da área, penso eu, de engenharia informática, olhando não pensaram nisso, pensa que é só ligar uma ficha USB e aquilo está a funcionar, mas não é. Era o que era. Depois vai-se encontrar esses problemas todos. E nós temos, e esse software é disponibilizado gratuitamente, e acho que isso é a grande mais-valia dos todos os que nós temos lá, os que permitem isso. Okay. Ia dizer algo que perdi. Ok, mas acho que para quem está a assistir será interessante perceber que há a tecnologia que está disponível, há a tecnologia que conseguimos aceder muito facilmente e este software acaba por ser barato e poderemos ir utilizando como ferramenta de trabalho. E será apenas mais isso. Diz? Não, e se comunicarem com os autores, com os responsáveis pelo grupo, certeza que vão ter uma resposta e vão ter apoio. Sim, até podem comunicar contigo também e tu poderás dar apoio. Sim. Claro. Eu neste momento não estou a trabalhar lá, mas continuo ligado a eles, obviamente, por várias razões. Mas já agora, nós sabemos que hoje em dia, quanto mais competências nós temos, melhor, mais bem vistos somos no mercado de trabalho. E eu não tenho dúvida, foi um colega meu que me disse, na altura eu fiquei assim um bocadinho, mas hoje dou-lhe toda a razão. A competência e acho que até devia ser ensinado nas escolas, a competência que todos nós devemos ter é programação. Nós sabendo programar, nós temos... Eu tenho algumas bases, entretanto já aprendi muita coisa, mas tive a oportunidade de aprender um bocadinho. Eu sabendo programar em determinada língua, tenho a ferramenta para eu próprio fazer o meu jogo para utilizar no meu local de trabalho. E não é preciso nada para ir além. Basta construir, fazer um jogo tipo Pac-Man, qualquer coisa assim, que é simples de fazer. E depois desenvolvemos essa competência, é uma competência poderosa. E isso vai ser a competência do futuro. Quem souber fazer isso vai ser quem vai se safar melhor, sem dúvida alguma. Em várias áreas, não só na nossa área, mas na nossa área também. Sem dúvida. Uma coisa que eu achei interessante, principalmente colegas nossos que trabalhavam em pediatria, nesta altura do confinamento para a teleterapia, realizaram imensos jogos com PowerPoint, com botões de ação, que acaba por ser uma ferramenta básica, uma linguagem muito básica de programação, e criaram as suas atividades dessa forma. Sim. E é uma grande mais-valia. Fábio, muito obrigado por este tempo. Acho que foi bastante rico, pelo menos eu tive a oportunidade de aprender imenso, e acho que é uma área que todos nós devemos ir conhecendo aos poucos, porque acho que vai entrar pelas nossas clínicas adentro, pelo nosso trabalho adentro. Obrigado a todos que aguentaram uma hora connosco a conversar sobre este tema, foi extremamente rico. E pronto, foi mais umas conversas sobre reabilitação e até uma próxima. Fábio, grande abraço. Obrigado pelo convite. Não cheguei a estar agradecendo no início, mas obrigado pelo convite por falar deste tema. Foi um gosto enorme. Obrigado. Fábio, um grande abraço para ti e para toda a Madeira e até à próxima. Tchau. Até à próxima.